exato momento em que a terra cede, isso é a barragem se rompendo. E aí a lama vai tomando conta de tudo. Parte aqui da empresa Vale vai ser afetada. Esse mar de lama segue para a parte mais baixa, onde estava ali a parte administrativa e também o restaurante. Muitos funcionários não conseguiram fugir a tempo. E quando a gente falava dessa tragédia, era exatamente isso. Será que foi tão rápido assim, a ponto de ninguém conseguir ir nem para um ponto mais alto e fugir? Você está vendo. A velocidade dessa lama, os rejeitos que vão como uma avalanche, tomando conta de tudo e levando tantas outras pessoas e animais. A Vale chamou o Corpo de Bombeiros logo na sequência, mas depois da tragédia feita, dificilmente eles conseguiriam trabalhar naquele exato momento e o que a gente viu é esse trabalho de resgate que continua até hoje. Mas é impressionante. Amigos, nossa senhora, caiu tudo. O que é isso? O que está acontecendo? Calma aí, aconteceu? Então, a gente está fazendo um projeto, né, na escola, né, sobre a barragem de Brumadinho. Então, a gente está coletando algumas informações e tal, a gente está conversando com algumas pessoas que foram, assim, impactadas ou, assim, tiveram algum ligamento, alguma coisa assim, entendeu? Uma ligação com a barragem e aí a gente te mandou as perguntas para a gente fazer a entrevista com você também. Então, há quanto tempo você mora em Brumadinho? Meu nome é Janaína, né? Eu sou moradora de Brumadinho desde meu nascimento. Eu sou natural daqui e moradora do Corte Feijão. Eu já estava lá há 10 anos. Durante o tempo em que morava lá, em algum momento houve algum tipo de alerta sobre a barragem ou foi uma surpresa para todos? Nunca teve nenhum alerta sobre o rompimento da barragem, né? Nunca a população ela não tinha conhecimento do risco que ela corria, né? Durante todos esses anos, né? Até que houve o rompimento, a gente não tinha conhecimento desse risco que a gente corria. Nós morávamos num local, né? Brumadinho é uma cidade, ela tem várias mineradoras, né, extraindo minério. Hoje, na verdade, a maioria delas pertence à empresa Vale, e a gente não tinha esse conhecimento do risco que a gente corria, né, de um rompimento de uma barragem. Então, Janaína, a gente sabe que o rompimento da barragem trouxe inúmeros prejuízos, né, para todos os moradores, foi todo mundo muito afetado, muito impactado com tudo isso. Quais prejuízos trouxeram para você? O que te afetou de certa forma? O que aconteceu em sua vida? O que mudou? Então, Gabriela, por eu residir no bairro onde que a barragem ela existia, né, e existe outras barragens ali, assim, para mim, ela afetou em todas as áreas, tanto na área ambiental, né, quanto na nossa vida social, porque o bairro em si, o meu bairro, Córrego do Feijão, né,
ele não existe mais, né? Ele é um bairro, assim, ele permaneceu de pé, as casas, né? Somente a área de pousadas e algumas casas para baixo das pousadas que foram destruídas, mas o bairro em si, ele se manteve de pé, né? A lama não conseguiu chegar dentro do bairro em si, assim, destruiu o bairro por inteiro, né? Ele destruiu a entrada do bairro mais 8 quilômetros para frente, né, onde que ele destruiu totalmente, assim, parte do Parque da Cachoeira, que é um outro bairro, ele destruiu todas as casas que ele via que a barragem via pela frente, os rejeitos, né, mas o Córrego do Feijão em si, ele ficou de pé com as suas casas. Mas, hoje, quando eu falo que o Córrego do Feijão não existe mais, por quê? Porque lá, hoje, virou um canteiro de obras. Lá são máquinas pesadas o dia inteiro, a maioria da população ela foi retirada de lá, né? E lá, como a minha família hoje, ela é abrigada numa das casas, né, alugadas pela empresa, e né, que são poucos moradores, convivem com a poeira, né, com a contaminação dos rejeitos, né, que fica no ar o tempo todo, com o barulho das máquinas. Ali o Córrego do Feijão, na verdade, o bairro, ele virou um canteiro de obras, né, de obras. Então, acabou com tudo, acabou com a nossa tranquilidade, acabou com a nossa saúde, né, acabou com o nosso bairro, né, acabou com a nossa convivência com os moradores, né, destruiu um povoado. Entendo. Bem, bem triste a situação. E diante de tudo isso que aconteceu, todo esse desespero que foi colocado em vocês, toda essa tristeza, toda essa perda de um bairro inteiro, né, de toda uma cidade, de toda uma vida de várias pessoas, vocês receberam algum tipo de apoio da Vale? Não, Gabriela, o que acontece? O Córrego do Feijão em si e o Parque da Cachoeira são os lugares que foram mais atingidos, né? Eu não considero atingida, eu considero uma sobrevivente da lama, porque eu estava no meu bairro quando a barragem rompeu, e qualquer um de nós poderia ter sido engolido pelos rejeitos, porque a gente estava no nosso bairro, a gente não estava num lugar estranho. Inclusive, meu filho estava no local quando ela rompeu, só que como ele estava de bicicleta, ele conseguiu subir para um lugar mais alto e gritar por socorro. Ele achou que todo mundo ia morrer naquele momento. Então, o que acontece? O que a empresa faz hoje? Ela pegou uma pequena parte da população, né, do Córrego do Feijão, né, e indenizou. Tipo assim, ela indenizou uma casa com 5 moradores, ela indenizou 2 moradores e deixou 3 sem indenizações. Ela não vem indenizando a população do Córrego do Feijão como deveria ser num todo. Né? Ela deveria de cuidar de toda a população do Córrego do Feijão, principalmente das crianças, porque no dia do rompimento da barragem, a população ela foi obrigada a sair do bairro pela Defesa Civil e a Polícia Militar. Mas no dia seguinte, né, muitos moradores retornaram para os seus lares com medo das casas serem invadidas e saqueadas. Como tem sido nos dias de hoje. As casas do Córrego do Feijão, que estão lá aguardando indenizações e que a população não mora lá mais, têm sido saqueadas, têm sido, né, os imóveis têm sido invadidos, né? Então, tem tido uma depredação do local, dos imóveis, além dos furtos que estão ocorrendo no local. O local ficou um local muito perigoso, com pessoas estranhas morando no local. A gente luta hoje, né, na justiça, pela indenização num total para todos, principalmente para as crianças que conviveram com a chegada dos corpos, crianças que viram pessoas totalmente mutiladas, né? Corpos
desfacelados, né, pedaços de corpos. Então, as crianças hoje, elas não são assistidas pela empresa, pela Vale, e quando consegue alguma assistência pela prefeitura, né, fornecida, assim, eles dizem, pela empresa, né, patrocinado pela empresa, são psicólogos e psiquiatras que tentam descaracterizar o crime que a Vale cometeu, colocando na mente das crianças que elas devem perdoar a empresa, entendeu? Então, assim, ainda existe um grande crime ocorrendo em Brumadinho. A barragem ainda está se rompendo em Brumadinho. Atualmente, como você se sente em relação a todo esse ocorrido? Eu me sinto desmotivada, é uma situação é um sentimento, assim, que não dá para explicar, porque é um sentimento de vazio, de tristeza e de injustiça, e eu me sinto impotente diante de uma empresa milionária, uma empresa forte, e que lidera com pessoas preparadas e capacitadas para defendê-la, sem pensar no próximo. Eu não tenho palavras para dizer a tristeza que eu sinto dentro do meu coração quando eu penso que a minha cidade ela está até hoje com uma ferida aberta e parece que pelo tempo está passando, muitos estão pensando que está tudo bem, mas na verdade não está nada bem. E pode piorar cada dia mais. É uma situação bem triste, uma situação muito, muito além do que a gente imagina, né? Porque a gente tem informações meio que superficiais, né? A gente só vê o que passa no jornal e tal, mas acho que a maioria de nós nunca teve Sim. contato com alguém que realmente sofreu com isso, né? Sim. Que foi impactado por isso. Na verdade, eu acho que nem os jornais dão mais ênfase a isso, né? Eles não se importam mais com a população de Brumadinho em si, né? Eu não vejo mais reportagem a nosso respeito. Sim. Então, é isso, Janaína. A gente quer agradecer. Muito obrigada. Muito por obrigada. fazer isso com a gente. Eu poderia fazer uma denúncia para vocês? Pode. Claro. Pode? Sim, claro. Aqui, ó, de primeira mão, tá? Tá. Vocês não viram isso na televisão, vocês podem mostrar isso lá no curso de vocês. Tá vendo essa pasta aqui? Sim. Tá conseguindo ver? Sim. Sim, sim. Conhece esse slogan aqui? Da Sim. Vale. Tá, vale. Conhece? É da Sim. Vale, né? Então, 6 meses antes da barragem romper, a população do Córrego do Feijão, ela foi treinada para, em caso de emergência, ir para um ponto de encontro mais próximo e levar essa pasta com você. Nesse dia, a população do Córrego do Feijão, ela foi preparada para primeiros socorros, para ajudar as pessoas que pudessem sofrer qualquer tipo de acidente. Nesse dia, a população do Córrego do Feijão, ela perguntou se a gente estava correndo algum risco de vida ali naquele local, se existia algum perigo da barragem romper. E os funcionários da Vale, né, que ali estavam fazendo todo aquele treinamento com a população, eles deram toda a tranquilidade para a população,
jurando por suas próprias vidas que não corria risco nenhum da barragem romper, que aquilo ali era somente um treinamento para o povoado que vivia aos redores de uma barragem, e que a gente poderia dormir tranquilo. Só que nessa pasta aqui de documentos, aqui, olha, é um nome aqui, pastas de documento, tá vendo aqui, ó, pastas de documentos. Fica a dica para vocês, olha a dica que eles deram para nós. Guarde aqui seus documentos mais importantes, 2 pontos, pessoais, certidões, registros de imóveis e etc. Segundo item, mantenha a pasta sempre por perto e em local de fácil acesso. Terceiro item, e em caso de emergência, vá ao ponto de encontro mais alto e leve essa pasta com você. O que significa isso para mim hoje? Eu guardei essa pasta porque eu achei, assim, que realmente a gente não estava correndo risco de vida. Eu não considerei muito essa pasta, porque essa pasta parece que veio com algumas coisas, alguns folhetos dentro. Eu não recordo o que eles colocaram aqui dentro, não. Eu não sei se eles colocaram alguma coisa assim de uma toalhinha, eu não lembro mais, não recordo o que eles colocaram dentro dessa pasta. Era um brinde, alguma coisa vinha dentro dessa pasta, ela não veio vazia, né? E só depois que rompeu a barragem que eu percebi que essa pasta aqui realmente era para a gente guardar os nossos documentos ali, porque eles já sabiam que a barragem ia romper e não se importou em tirar a população do local, né? E ainda nos enganou, né, dizendo que era para a gente ficar tranquilo, que aquela pasta ali era um caso assim da gente sempre ter as nossas documentações organizadas, mas nunca para alertar a gente a respeito desse rompimento. Então, assim, essa é a minha indignação. Eu acredito que as autoridades não conhecem essa pasta, né? E eu deixo de primeira mão para vocês fazer essa denúncia aí na escola e fazer com que essa denúncia chegue até as autoridades aí, através desse trabalho de vocês. E as crianças também, todo mês, não sei se eu estou falando com a Gabriela ou com a Maria Luísa, as crianças do Corte Feijão, era no último sábado do mês, depois que eles entregaram essa pasta para nós, eles começaram a fazer um projeto com as crianças do Corte Feijão. No último sábado do mês, a Vale retirava nossos filhos de nós, das nossas casas, e levava para o lugar mais alto, onde que eles chamavam ponto de encontro, lá perto da quadra. Por quê? Eu acredito que eles queriam, pelo menos, salvar as crianças. Se os pais morressem, não tinha importância, mas que as crianças ficassem, pelo menos, criança viva. Então, as crianças eram retiradas de nós e levadas para esse ponto de encontro, lugar mais alto, e ali elas ficavam ali no sábado com alguns funcionários da Vale, né, alguns voluntários, e ali fazendo, coloriam as árvores do local, fazia plantações de árvores, fazia projetos ambientais, né? Eles faziam programas ambientais com as crianças para tirar elas das nossas casas, entendeu? Sim. Então, isso eles fizeram depois que eles entregaram essa pasta, durante muito tempo, eles fizeram no último sábado do mês, eles levavam as crianças para um lugar mais alto e tiravam dos seus pais as crianças, entendeu? Porque eu acredito que eles pensariam assim, se os pais morrerem, pelo menos as crianças estão salvas. É uma situação realmente muito complicada, eu nem imagino tudo que vocês sentiram, tudo que vocês passaram. E, de verdade, muito obrigada por ter aceitado compartilhar isso para a gente, para o nosso trabalho, né? Quem imagina que um trabalho de escola ia render tanta conversa, assim, né? Tanto sentimento. E muito, muito obrigada
Agora, uma última coisa que eu queria te pedir, não tem muito a ver com o Brumadinho em si, é só que a gente só quer que você autorize o uso da sua imagem, por favor. Pode? Da A sua minha imagem? foto? Pode? Isso. Sim. Ok. Então, Muito faltou um obrigada. minutinho para acabar, a gente vai ter que encerrar. Muito, muito obrigada, viu, pela participação. Muito obrigada, Janaína. Obrigado, Janaína. Valeu, um abraço. Um Tchau, abraço. comigo Cê. sempre. Tchau, tchau. Vamos dar início agora à entrevista com o Cabo Rodrigo, que participou das buscas dos corpos em Brumadinho depois da tragédia que ocorreu com o rompimento da barragem. Então, Rodrigo, como você lidou psicologicamente, assim falando, ao trabalhar assim, tão diretamente com essa tragédia? Então, a primeira vez que eu fui em Brumadinho, já havia 10 meses de acontecido o rompimento da barragem, né? Fiquei lá por uma semana nas buscas diretas, onde nós chamamos de zona quente. Psicologicamente é um ambiente diferente do que nós estamos acostumados. Há uma concentração muito grande de militares e civis, né? As famílias, à época, né, haviam mais pessoas desaparecidas, então as famílias estavam lá com uma maior frequência. Então, esse ambiente que nos tira da rotina fez com que eu agisse de maneira diferente, o meu corpo respondesse de maneira diferente. Então, assim, durante a noite eu sonhava que eu estava fazendo as buscas, né? Sonhava que estava sendo cobrado. Eu tive uma colega de faculdade que foi uma vítima de Brumadinho. Então, tudo isso fez com que eu saísse da minha rotina, e nós temos um apoio psicológico que foi fundamental para lidar com essa situação, devido ser um ambiente atípico. Sim. Quantos bombeiros, mais ou menos, foram enviados para a busca? Atualmente ainda tem bombeiro lá trabalhando no local? Atualmente tem aproximadamente 30 pessoas no local, que eles um rodízio semanal, né? Eles ficam lá 7 dias, aí depois uma outra equipe vai. Então, entre a equipe que nós chamamos de staff, que seria o comando de aproximadamente 7 ou 8 pessoas, e 23 militares atuando diretamente na zona quente, que são as buscas efetivas. Sim. Vocês pretendem continuar essas buscas por quanto tempo, mais ou menos? O objetivo é que as buscas continuem até encontrar a última joia. E vocês acham que tem uma possibilidade muito grande de encontrar as últimas pessoas desaparecidas? Com certeza, todas serão encontradas. Entendi. Então, é de conhecimento geral que a lama liberada no rompimento da barragem contém rejeitos minerais e produtos químicos. Essa lama, ela possui algum risco para a saúde dos moradores de Brumadinho? Sim, não só de Brumadinho, mas também das regiões afetadas, né? O rejeito, ele atingiu o rio... Eu não vou lembrar o nome dos rios agora, mas, salvo engano, Rio Paropeba e Rio São Francisco. E como existem diversas substâncias químicas dentro daquele rejeito, né? Níquel, dentre outras agora, que não são saudáveis, né? Que não fazem parte da nossa composição orgânica, isso pode sim afetar e afetou, né? Houve um dano tanto à fauna quanto à flora da região, que isso com certeza atingiu, não só da região, mas até mais distante, que com certeza atingiu a saúde dos moradores, da população. Quais fatores que você acha que dificultam mais nas buscas durante... Entendi. Então,
foram fases, né, e são fases que vem acontecendo, no qual as dificuldades elas se renovam. No primeiro momento, aquele ambiente, chamamos assim, um ambiente hostil, no qual requereu uma questão logística muito grande, no qual aquele município não estava preparado. Né? Os militares deslocaram para lá com estrutura muito precária, inicialmente precisando de doações, né, de água, cobertura, etc. E também a busca naquele local sobre o rejeito, né, são imagens que passaram na televisão dos bombeiros rastejando ali sobre a lama, né, um helicóptero, né, a imagem clássica, né, a Major Carla pairando, tentando retirar uma pessoa da lama. E talvez a imagem que as pessoas tenham, né, o que nós pensamos como lama é água com terra. Então parece ser fácil retirar uma pessoa de uma água com terra, mas lá não era só água com terra. Então uma pessoa ali, o peso dela era bem maior. As buscas, então, ali, quando os militares rastejavam, porque se eles ficassem em pé, se eles não tivessem um maior contato com o solo, eles poderiam afundar, né, se lesionar. Então, a maior dificuldade no primeiro momento foi esse. E as dificuldades se renovaram quando o tempo vai passando. Então, onde era lama, onde era mais fácil de acessar, vira uma terra, né, mais compactada, né? A lama ela foi arrastada pelo rio, então a área abrangida foi maior, né? E igual a própria pousada foi totalmente levada. Então essa questão foi a maior dificuldade mesmo inicialmente, mas as dificuldades elas se renovam com o decorrer do tempo. Vocês, antes de passar por essa tragédia, já tinham enfrentado algo parecido? Já tinham sido treinados para isso, para esse tipo de acidente, né? Esse tipo de situação? A situação similar à de Brumadinho foi a barragem de Mariana, né? Foi uma proporção menor, não foi igual a Brumadinho. Ela, salvo engano, o número de vítimas foram 19 vítimas e um desaparecido, mais ou menos esse número. Então foi similar. E na instituição nós temos alguns cursos que é voltado para esse tipo de catástrofe, né? Nós temos lá busca e resgate em estruturas colapsadas. Nós temos o curso de soterramento de enchentes e inundações. Então, há sim diversos cursos que nos preparam para essa situação. Uma situação parecida não, né? Mas de grande vulto foi o viaduto aqui em Belo Horizonte, né? Com um número menor de vítimas, mas a estrutura também colapsada. E é isso, assim, e nós temos esse treinamento, desde o curso de formação de soldado, curso de formação de sargento, curso de formação de oficiais, sempre há uma simulação de ambiente hostil para essa atuação. Rodrigo, só para complementar essa sua fala, depois que vocês vivenciam essas experiências, tem uma espécie de passagem de conhecimento, por exemplo? Vocês vivenciaram o contexto de Mariana, logicamente a experiência ela vai ser acumulativa para o contexto da barragem do Córrego do Feijão, de Brumadinho. Depois isso é documentado, isso é passado, como que isso funciona dentro da corporação? Então, a corporação ela trabalha bem parecido com o contexto de acidente aéreo. Só fazendo analogia, quando ocorre um acidente aéreo, o objetivo das investigações não é procurar um culpado, é procurar saber o que aconteceu para evitar novos acidentes, né?
Então, quando há algumas situações como Mariana, Brumadinho e diversas outras situações, existe um estudo de caso, uma comissão formada por militares designados ou pelo comandante-geral ou pelo chefe do Estado-Maior, para buscar entender o que aconteceu, como poderia ser evitado, quais ferramentas nós podemos utilizar para evitar esse novo tipo de acidente, né, se assim podemos chamar, e quando não é enxergado que a competência exclusiva do Corpo de Bombeiros é feita parceria com outros órgãos para que fiscalizações, né? Hoje nós falamos muito de defesa civil no sentido de prevenção, mitigação a catástrofes, para que não aconteça novamente e, se acontecer, ter os danos cada vez mais reduzidos. Sim. E como foi para você lidar com uma troca de rotina, talvez distanciamento da própria família e também uma rotina pesada nas buscas de Brumadinho? De maneira particular, para mim foi muito complexo, porque eu tenho filhos pequenos, né? E quando eu fui para Brumadinho a primeira vez, foi a primeira vez que eu fiquei distante da minha filha, né? Foi apenas uma semana, mas foi bem difícil naquele momento. E durante as buscas também cogitou um possível rompimento de uma segunda barragem, né? Eu não lembro o nome dela, se era B2, B6, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, como eu falei, a todo tempo lá um ambiente de vulnerabilidade. Então, a sensação de que poderia acontecer novamente, né? A sensação de talvez não voltar para casa, realmente uma sensação que eu particularmente convivo todo trabalho. Evitamos pensar nessa circunstância, mas ficar lá uma semana, as buscas, as famílias presentes, né? Às vezes, na semana que eu estava lá, um corpo foi encontrado, e aí a filha dessa pessoa que foi encontrada escreveu uma carta, e essa carta foi lida para todos os militares. Então, assim, nós buscamos não nos envolver emocionalmente com as ocorrências, mas é inevitável se colocar no lugar do filho, do pai, da mãe, do irmão. E teve alguma família em específico que te marcou de alguma forma nessas buscas e tal? Eu não vou lembrar agora o nome da vítima que foi encontrada na primeira semana que eu estava lá, mas essa sim foi a que marcou, porque um dia antes a família estava lá, né? E assim, sempre aquele apelo de não desistam e etc. E no dia posterior, né? Aí no dia que eles foram aí foi encontrado por volta de 5, 6 horas. Aí no outro dia chegou uma carta, né? De uma criança, também não lembro a idade, mas menos de 12 anos, mais de 8. E aí essa carta da criança agradecendo, né? Acabou que foi uma militar que leu, então foi inevitável ali a situação de se emocionar diante da circunstância. Atualmente, olhando tudo o que vocês já fizeram, tudo o que vocês já conseguiram encontrar e ajudar as pessoas, como você se sente, né, de tudo que você viveu nessa época da tragédia? Olha, encontrar com as famílias das pessoas que foram encontradas é muito gratificante, porque quem não está envolvido muitas vezes fala assim, para deixar para lá, né, porque talvez seja impossível de encontrar,
né? Mas já digo que o trabalho de inteligência feito pela instituição lá, inevitavelmente todos serão encontrados, e só quem já passou por alguma situação de luto sabe que o luto ele é um ciclo, né? Desde a perda, desde o velório, o enterro. Então essas 4 famílias, elas estão desamparadas ainda, elas não encerraram o ciclo de luto que já dura aí 1.250 dias, né? Então é gratificante para que cada família tenha ali esse ciclo completo para que consigam seguir sua vida normalmente. E você se sente como? Feliz por tudo que vocês fizeram, por tudo que vocês já conseguiram? Qual o seu sentimento de agora? Quando uma pessoa agradece por você, né, por nós termos ajudado de alguma maneira, sempre há uma sensação de gratidão muito grande, né? E até mesmo para o ego, uma sensação de que você fez a diferença na vida da pessoa. Então, o meu sentimento é de gratificação mesmo, de que eu fiz a diferença na sociedade efetivamente. Na minha limitação, eu mudei o mundo daquela pessoa. Com certeza. Então é isso. Muito obrigada por ter aceitado participar com a gente, por ter disposto do seu tempo para vir aqui na escola. Como a família dos trabalhadores prejudicados no rompimento da barragem foram indenizados pela Vale? Resposta do advogado. A Vale celebrou acordos judiciais com o Ministério Público do Trabalho e com os sindicatos profissionais, por meio dos quais restaram definidos os parâmetros da indenização, incluindo os valores e os familiares que seriam beneficiários. Como vocês, advogados, lidam com os processos? Mudou algo na rotina? Ficaram sobrecarregados? Resposta. Houve alteração na rotina, no sentido de priorizar a condução dos processos e no sentido de conferir amplo respeito e acolhimento aos sentimentos de cada familiar. Vocês, como trabalhistas da Vale, sabem nos dizer o que a Vale está fazendo atualmente para ajudar Brumadinho? Resposta do advogado. Todas as informações podem ser verificadas no site a seguir.